Você gosta de mistérios? De vagar pela enigmática névoa do inexplicável? Ótimo! Eu sou Murk, e aqui você encontrará o que procurava. Bem-vindo aos meus domínios. Verdade se dissolve na névoa. Na escuridão da madrugada de 8 de março de 2014, um avião comercial da Malaysia Airlines, o voo MH370, decolou de Kuala Lumpur rumo a Pequim, levando a bordo 239 pessoas entre passageiros e tripulantes. Era para ser apenas mais uma travessia noturna, uma rotina já conhecida por pilotos e tripulantes, mas em poucas horas. O que parecia normal transformou-se em um dos maiores enigmas da história da aviação moderna. O MH370 desapareceu dos radares como se tivesse sido engolido pelo próprio céu. Nenhum pedido de socorro, nenhum aviso, nada. Apenas o silêncio que ecoa até hoje, mais de uma década depois. A pergunta que não deixa de ecoar na mente das pessoas é simples e devastadora, como um avião moderno, equipado com sistemas avançados de comunicação, simplesmente desaparece sem deixar rastros? O voo saiu de Kuala Lumpur às 0h41, horário local. Pouco mais de 40 minutos depois, a aeronave, um Boeing 777, entrou no espaço aéreo controlado pelo Vietnã. O piloto fez o último contato por rádio, uma frase calma, quase rotineira. Boa noite, Malaysian 370. Foi a última vez que alguém em terra ouviu a voz da cabine. Minutos depois, o avião desapareceu dos radares civis. Para os controladores, parecia que o voo havia deixado de existir. Mas a verdade era muito mais complexa. As investigações mostraram que, logo após sair da cobertura do radar, o transponder da aeronave foi desligado. Não se tratava de uma falha técnica comum. Alguém, de forma deliberada, interrompeu os sinais que permitiam ao avião ser rastreado. E então, misteriosamente, o Boeing mudou de rota. Enquanto os radares civis perderam o sinal, os radares militares da Malásia ainda conseguiram capturar movimentos enigmáticos. O avião fez uma curva brusca para o oeste, atravessou a Península Malaia, voou por mais de uma hora em rotas incomuns e, em seguida, desapareceu também do alcance militar. Uma trajetória que não fazia sentido para um voo com destino a Pequim. Até hoje, essa mudança de rota permanece como um dos maiores enigmas do caso. Foi um erro de navegação? Uma falha catastrófica? Ou alguém estava controlando a aeronave com um objetivo oculto? Dias se transformaram em semanas e a busca se expandiu pelo Oceano Índico, cobrindo uma área imensa, equivalente a vários países. Satélites da empresa britânica Inmarsat detectaram sinais automáticos enviados pelo avião por horas após o desaparecimento. Esses handshakes, como ficaram conhecidos, indicavam que o MH370 continuou voando por pelo menos 7 horas após o último contato. 7 horas de silêncio. 7 horas de voo rumo ao desconhecido. O destino final, sugerido pelos cálculos, apontava para o sul do Oceano Índico, uma das regiões mais inóspitas e remotas do planeta. Mas nenhum destroço foi encontrado naquele momento. Apenas o vazio, apenas o silêncio. O mundo acompanhava perplexo. Famílias desesperadas exigiam respostas. Governos lançavam buscas multimilionárias, envolvendo navios, aviões, satélites e especialistas em aviação de vários países. Mas mesmo com toda a tecnologia moderna, a verdade parecia escorregar por entre os dedos. As primeiras peças físicas do avião só apareceram mais de um ano depois. Em julho de 2015, quando destroços foram encontrados na Ilha de Reunião, no Oceano Índico, fragmentos adicionais surgiram em Madagascar, Moçambique e outras regiões próximas. Todos confirmaram que o destino final do MH370
foi, de fato, o mar. Mas nenhuma dessas peças revelou com clareza o que realmente aconteceu a bordo. E é nesse abismo de silêncio que as teorias começaram a florescer. Alguns acreditam que houve uma falha mecânica devastadora, talvez despressurização ou incêndio, que deixou a tripulação inconsciente e fez o avião seguir em piloto automático até acabar o combustível. Mas essa explicação nunca foi totalmente convincente, pois não explica o desligamento deliberado do transponder e a mudança de rota. Outros acreditam que o avião foi sequestrado, talvez por um grupo terrorista, mas até hoje nenhuma organização assumiu responsabilidade, algo incomum em casos de terrorismo aéreo. Há também a hipótese de que o piloto Zaharie Ahmad Shah tenha deliberadamente conduzido o avião a um destino suicida, levando consigo centenas de vidas. Essa é uma teoria que divide especialistas, familiares e o público. Para muitos, é simplesmente impensável. Para outros, é a única explicação plausível para uma sequência tão precisa e estranha de eventos. No entanto, as teorias não pararam por aí. Houve quem sugerisse que o avião foi abatido acidentalmente por forças militares, talvez em meio a exercícios secretos, e que um encobrimento internacional teria impedido a verdade de vir à tona. Há ainda os que acreditam em sequestro tecnológico, sugerindo que o avião foi hackeado, controlado remotamente, ou até mesmo levado para uma base secreta. Cada nova teoria alimentava mais perguntas, e nenhuma resposta definitiva conseguia preencher o vazio. O desaparecimento do voo MH370 tornou-se não apenas um mistério da aviação, mas um terreno fértil para especulações, dúvidas e teorias de conspiração. E no centro de tudo isso permanecem as famílias das vítimas, que até hoje esperam por respostas, por justiça, por um encerramento que parece não chegar. Mas antes de aprofundarmos nas teorias mais obscuras, vale ressaltar algo intrigante. Cada descoberta, cada destroço encontrado, parecia levantar ainda mais perguntas do que respostas. Por que o avião voou em silêncio por tantas horas? Quem desligou os sistemas de comunicação? E, sobretudo, qual era o verdadeiro destino daquela aeronave? Essas perguntas são o coração pulsante deste mistério. E se você acha que já ouviu todas as explicações, prepare-se. O enigma do voo MH370 guarda camadas ainda mais sombrias e perturbadoras. O desaparecimento do voo MH370 abriu portas para uma enxurrada de teorias. E cada uma delas parece carregar em si fragmentos de verdade, mas também abismos de incerteza. Entre todas as hipóteses, a mais polêmica é a que envolve o comandante da aeronave, Zaharie Ahmad Shah. Investigadores apontaram que Zaharie era um piloto experiente, com mais de 18.000 horas de voo, respeitado entre colegas. Mas, ao mesmo tempo, descobriram outra teoria. Sugere que houve falha técnica e despressurização na cabine. Nesse cenário, todos a bordo teriam ficado inconscientes. E o avião teria seguido em piloto automático até ficar sem combustível e mergulhar no oceano. Essa hipótese explica o silêncio prolongado, mas não o desligamento deliberado dos sistemas de comunicação, que só poderia ter sido feito manualmente. Há também a hipótese de sequestro. Um grupo de pessoas poderia ter assumido o controle da cabine e desviado a aeronave. No entanto, o silêncio dos sequestradores, a ausência de reivindicações e a complexidade da operação tornam essa versão pouco convincente. Afinal, o objetivo de um sequestro quase sempre é chamar atenção. Mas neste caso, tudo o que houve foi silêncio. Outra linha de raciocínio mergulha no território das conspirações globais. Alguns acreditam que o avião poderia estar carregando carga sensível, talvez material militar ou tecnológico, e que forças internacionais teriam interferido no voo. Rumores sugerem até que os Estados Unidos, a China ou até mesmo forças secretas da Malásia poderiam ter abatido o avião por razões desconhecidas, mas sem provas concretas.
tudo não passa de especulação. Em 2016, quando destroços começaram a aparecer em praias do Oceano Índico, novas perguntas surgiram. Entre eles, um flaperon menos parte da asa. Menos foi analisado enquanto isso. Familiares das vítimas viviam em desespero. Muitos passaram anos se agarrando à esperança de que os passageiros ainda estivessem vivos, talvez mantidos em cativeiro. Para outros, a ausência de corpos ou restos humanos tornava impossível aceitar o luto. O desaparecimento do MH370 não deixou apenas um buraco na história da aviação, mas também cicatrizes emocionais que jamais irão se fechar. A busca pelo avião se tornou a mais cara e complexa da história. Mais de 160 milhões de dólares foram gastos em operações de varredura submarina, cobrindo áreas imensas do Índico. Veículos autônomos, sonares e satélites foram usados, mas nada do avião foi encontrado, além dos destroços já mencionados. Era como procurar uma agulha em um oceano infinito. E quanto mais o tempo passava, mais o silêncio se tornava ensurdecedor. O governo da Malásia, pressionado por familiares e pela comunidade internacional, divulgou relatórios oficiais, mas nenhum deles conseguiu trazer uma resposta definitiva. O destino do MH370 permanece até hoje em aberto. Ia-se. Nasceu um dos maiores paradoxos do século XXI, em uma era em que satélites monitoram quase todos os cantos do planeta, em que celulares rastreiam cada passo humano. Um Boeing 777, com 239 pessoas a bordo, simplesmente desapareceu. Para muitos, esse é o maior mistério de todos, não apenas o que aconteceu, mas como o mundo inteiro falhou em encontrá-lo. A cada novo aniversário da tragédia, familiares se reúnem em vigílias silenciosas, segurando velas e fotografias. Eles não pedem explicações científicas. Eles pedem apenas a verdade. A verdade que até hoje permanece escondida nas profundezas escuras do oceano. E talvez esse seja o ponto mais perturbador. O MH370 não é apenas uma tragédia da aviação. Ele é um lembrete de que, mesmo em um mundo hipertecnológico, ainda existem lugares onde o mistério reina absoluto. Lugares em que a escuridão engole a verdade e onde cada pergunta respondida gera outras, ainda mais inquietantes. O voo MH370 partiu de Kuala Lumpur em 2014 com destino a Pequim, mas seu verdadeiro destino foi o mistério eterno. Um mistério que talvez nunca seja desvendado. Você gostou deste mistério? E qual a sua teoria? Deixe nos comentários o que você acha. E se gostou, então, curta e compartilhe. Eu sou Murk e aguardo você no próximo mistério.